Solicito, nesse instante, a redatora para fazer a leitura da resolução que está. Minuta de instrução normativa. Da relatoria do senhor conselheiro Otávio Lessa. Aprova a matriz de riscos e controles aplicável aos processos de gestão dos programas de alimentação e nutrição escolar dos entes fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Define responsabilidades pela implementação, execução e avaliação das atividades de controle, bem como critérios para a elaboração e o monitoramento de plano de ação, visando efetivar e ou aperfeiçoar os controles administrativos das atividades e acrescenta o anexo 3º, alimentação escolar, na Instrução Normativa 004/2010, lida em terceira leitura. Passando ao horário do expediente, faculto a palavra aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra nesse instante, passamos à ordem do dia para relatar, conselheiro Otávio. Senhora Presidente. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora auditora, diretora-geral, eu tenho em mãos 2 processos referentes à aplicação de multas, onde já foi verificado, tem os pareceres aqui do nosso conselheiro Rodrigo, presidente. Então, como ele já dos outros casos, ele está se abstendo, por questões, obviamente, jurídicas, para que possa ser votado pela conselheira Raquel. Então, é o processo TC 1890 de 2013, que trata um recurso de reconsideração solicitado pelo senhor Eronildo Cândido Nascimento, da Câmara Municipal de Roteiro, onde os autos evoluíram para o Ministério Público, que emitiu o parecer 1259 de 2017, declarando preliminarmente o recurso intempestivo, deixando a critério do conselheiro relator conhecimento do recurso. Em sua análise de mérito, demonstra improcedente as alegações expostas no recurso, opinando pela manutenção da penalidade aplicada, por restar provada a alegação dos recursos fatos, desconfigura o fato gerador da sanção imposta. E o processo TC 3442 de 2011, também é um recurso de reconsideração da Câmara Municipal de Champreta, senhor Josivaldo Porongaba Florentino. Os autos também estiveram no Ministério Público, que emitiu o parecer 2821 de 2017, opinando pelo conhecimento do recurso da reconsideração e não o provimento do mesmo, por não apresentar fatos ou documentos capazes de provocar uma reapreciação do venerável acordo já julgado. Nos 2 casos aqui, eu voto pela admissibilidade e não provimento dos recursos de reconsiderações, em razão do gestor não ter apresentado nenhuma alegação, nenhum fato que realmente pudesse ser levado em consideração. Então, pela manutenção das deliberações contidas no acordo 179 e no acordo 178 de maio de 2015, e o outro também de maio de 2015, e certificar os gestores das câmaras que das presentes deliberações e, consequente, que ele faça os pagamentos das sanções impostas. Da remessa dessas deliberações ao FUNCONTES para a ciência e cumprimento. E da publicidade através do Diário Oficial do TC. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Conselheiro Otávio, por gentileza, o senhor está relatando logo os 3? Um eu estou tirando de pauta. Está tirando de pauta? O 10.903, houve um erro na formatação, esse está saindo. Houve um recurso? Houve um recurso, ele foi lá para o Ministério Público no 3442, vocês emitiram o parecer opinando pelo conhecimento do recurso de reconsideração e não provimento do mesmo, por não apresentar fatos e documentos capazes de comprovar a reapreciação do acordo. E o outro é o parecer 1259, declarando preliminar recurso intempestivo, deixando a critério do conselheiro relator. E conhecimento do recurso, em face da análise de mérito, demonstra que é improcedente as alegações apostas na resposta do recurso. Perfeito, obrigado, conselheiro.
O Ministério Público ratifica os pareceres proferidos nos autos e opina pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro substituto Dr. Alberto. Com o relator, senhora presidente. Conselheira substituta doutora Raquel. Acompanha o relator também. Doutor Rodrigo Minha verba Figueiredo. impedido, presidente. Aprovado. Pessoal, Presidente, não tem mais. Com a palavra. Pois Não poderia nem estar falando que eu estou impedido, mas eu acredito que não vai haver quórum sequer para votação, né? Porque a gente tem aqui três membros da corte, quando na verdade o regimento ele exige a presença de pelo menos 4. Quatro comigo. É. Perdão, presidente. Aqui é meu matemática falhou agora, perdão. São 4. Pela ordem, conselheiro substituto Dr. Alberto. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, doutora Celina, nossa eminente diretora geral, todos que nos assistem. Trago aqui inicialmente um processo que foi pautado na sessão anterior, mas eu pedi o adiamento, né? É o processo 14.001 de 2016. É uma representação do Ministério Público de Contas e o representado, o senhor Charles Nunes Regueira, prefeito do município de São Sebastião, exercício financeiro de 2016. Li a emenda para ter um compacto. Representação, Ministério Público de Contas, Prefeitura de São Sebastião, indício de irregularidades na aplicação de recursos recuperados em ações judiciais relativas às diferenças do Fundeb, não concessão da medida cautelar, juízo de admissibilidade, apuração dos fatos, conversão em inspeção em loco. Versam os autos sobre representação acumulada com pedido de medida cautelar autuado nesta Corte de Contas em 7/12/2016 pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, subscrita pelo Dr. Gustavo Henrique Santos, procurador titular da 4ª Procuradoria de Contas, em face do município de São Sebastião, representado pelo prefeito à época, senhor Charles Nunes Regueira, expediente que pugna pela fiscalização contra a utilização dos recursos obtidos judicialmente a título de compensação do Fundef. Esta municipalidade pretendia que o cálculo do valor mínimo anual por aluno fosse estabelecida a proporção da receita total nacional, enfim, com aquelas considerações do valor por aluno, que quando está abaixo, no caso do município, a União faz a complementação. Então, diante desses fatos, foram formulados o seguinte pleito pelo Ministério Público: o recebimento da representação, a concessão da medida cautelar para a determinação da aplicação dos valores apenas em educação, a intimação do prefeito municipal de São Sebastião para querendo apresentar defesa, a procedência da presente representação para reconhecer e determinar que os valores recebidos por meio dos precatórios ora referidos compõem o sistema Fundef-Fundeb e, pois, devem ser utilizados exclusivamente para o custeio de ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, confirmando a medida cautelar concedida e condicionando-se a liberação dos recursos à comprovação orçamentária de sua destinação específica e exclusiva à área da educação, nos moldes da legislação de regência da matéria. Em 14 de dezembro de 2016, este processo foi encaminhado ao gabinete deste conselheiro substituto, relator, o qual, em seguida, em cumprimento ao que estabelece o artigo 191, parágrafo 2º do regimento interno desta Corte, encaminhou os autos à presidência, que opinou pelo juiz de admissibilidade e redistribuindo os presentes autos de relator. Eu, relatora, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, trata-se de representação objetivando a vinculação de precatórios oriundos do Fundef para as despesas com educação. Essa matéria já foi decidida algumas vezes aqui no tribunal, mas nesse meio tempo houve um aclaramento da jurisprudência do STJ e do TRF da 5ª Região, de forma que o tribunal pode repensar as decisões anteriormente tomadas. Pois bem, esse sistema Fundeb e Fundef são baseados em 2 leis federais. Uma revogou a outra parcialmente,
E no nosso sistema jurídico é sabido que o Superior Tribunal de Justiça ele compõe o ápice do sistema normativo federal, ou seja, a interpretação da lei federal, em última instância, é dita pelo STJ, ficando o STF com a Constituição Federal. Houve algumas decisões do STJ clareando essa névoa que surgiu quando esses precatórios foram surgindo. Quando tomamos conhecimento, por exemplo, dessas verbas, ficou meio nebuloso qual a natureza de que se tratava. E nós, imbuídos com o espírito de salvaguardar o interesse público, entramos com essa representação. Mas hoje, para mim, ficou mais claro a atuação do Tribunal de Contas de Alagoas nesse assunto. Eu vou aqui ler alguns precedentes Primeiro vou começar pelo TRF da 5ª Região, porque estão começando a surgir ações do Ministério Público Federal, justamente com o mesmo fito proposto pelo MPC, qual seja vincular a verba à educação. E o que é que o STRF tem decidido nas suas 4 turmas? Só vou citar um precedente para não ficar cansativo. Esse é um agravo de instrumento, o número de processo é um número imenso aqui, que se alguém quiser eu cito, cuja ementa eu vou falar agora. Processual civil, agravo de instrumento, ação civil pública, bloqueio de valores, a título de complementação do Fundef, objeto de precatório, pretensão de vinculação dos recursos federais à área da educação, legitimidade ativa do MPF, reconhecimento de valores sujeitos à fiscalização do TCU, inteligência da súmula 208 do STJ, aplicação. Desvinculação dos valores, aqui é importante para o nosso caso, desvinculação dos valores de sua destinação originária, impossibilidade. Artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar 101, a LRF, subsunção dos fatos à norma. Esse artigo ele diz que, genericamente, que despesas de fundo não podem ser aplicados em outra destinação. Aí vamos lá para o STJ. O STJ também, em algumas ações, já vem se manifestando. Temos aqui o recurso especial 15.09457, relatoria do ministro Humberto Martins. Também a ementa é um pouco longa, eu só vou ler a parte que nos interessa. O item 5 da ementa diz: a previsão constitucional de vinculação à educação do Fundef não retira ao patrono o direito à retenção de honorários, pois sua atuação decorre das verbas educacionais. A única exceção que a STJ entende ser lícita ao precatório é justamente a vinculação aos honorários, porque o advogado foi condição necessária para a obtenção daquele valor, né? Então, essa é a única ressalva que o STJ faz. No RESP 1585/2065, também do relatoria do ministro Humberto, assim decidiu o STJ. A segunda turma do STJ, no julgamento do RESP 150.9457, Pernambuco, relator ministro Humberto Martins, em idêntica questão jurídica, firmou compreensão de que é legítima a retenção da verba honorária, pois a previsão constitucional de vinculação à educação da verba não retira do patrono o direito à retenção dos honorários. E, por último, uma decisão recente aqui, também da segunda turma do STJ, uma decisão de junho desse ano, é o agravo interno no recurso especial 1629/108, Pernambuco, relatoria do ministro Mauro Campbell, que na parte que nos interessa, assim, aduz. Item 2. É vedado a utilização dos recursos Fundef e Fundeb no financiamento de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento de educação básica. Portanto, senhores, tendo em vista essa nova diretriz jurisprudencial emanada pela maior corte infraconstitucional do Brasil, que é o STJ, e do TRF da 5ª Região, o Ministério Público reitera o pedido de vinculação dessas verbas às despesas com educação. Porque também aqui a gente pode criar um paradoxo.
O Ministério Público Federal está atuando nesses processos. Eu ainda estou maturando uma ideia de que eu só estou dizendo aqui para raciocínio, que essa verba federal ela compete ao TCU, a fiscalização, porque o prefeito pode seguir o mandamento do TCE e responder no TCU pelos mesmos fatos, responder no MPF por algum eventual desvio ou improbidade, porque crime com essa verba, a competência é sempre federal, ainda que não haja complemento da União. Nesse caso é complemento puro da União, né? Improbidade vai depender a fonte dos recursos. Se for possível separar o que é estadual e o que é federal, cada entidade vai atuar na sua atribuição. Nesse caso, temos verbas 100% federais, oriundas de precatório e Fundef. Então, a atuação do improbidade também é do MPF. E eu tenho receio de o prefeito seguir o tribunal e se ver numa situação difícil perante os órgãos de controle da União. Portanto, era esse meu pronunciamento. Continuando. Com a palavra, doutor Alberto. Excelente, doutor Gustavo, suas ponderações. Então, antes de eu ler aqui a análise, então eu queria fazer algumas ponderações. Quando eu passei a fazer a substituição excepcional daqui do conselheiro Cícero Amélio, temporária, essa decisão já havia sido posta, né? Uma decisão por maioria e por voto de Minerva do presidente, no caso, o conselheiro Otávio Lessa, né? Então, com isso, também, dentro do acórdão dessa decisão por maioria, de voto de Minerva, existe a recomendação de que um outro detalhe, o que foi colocado na decisão do tribunal não é obrigando os prefeitos a seguirem aquilo. Ele diz o seguinte: se ele fizer aquilo, o tribunal não reprovará suas contas por conta daquilo. Resumidamente, ele não determinou que não se aplicassem as verbas na educação. Ele não determinou. Ele disse que ele pode flexibilizar diante da situação. E dentre outros que eu vi, as motivações dessa decisão. Primeiro, há uma crise fiscal sem precedentes no Estado brasileiro e que atingiu, inclusive, mais fortemente os municípios, e principalmente esses municípios que recebem esse complemento da União, porque são justamente os municípios mais pobres, né? E que se localizam essencialmente no Norte e Nordeste, e uma parte no Centro-Oeste, e também até uma parte no Norte de Minas Gerais, que é a área da Sudene, chamado Vale de Jequitinhonha. Então, com isso, ou seja, foi a decisão possível que esta Corte, naquele momento, tomou diante dos fatos. O que é que ocorre? Essa decisão dessa Corte, ela não tem a aderência completa à legislação vigente. Ela adere aos fatos, muito mais aos fatos, e parcialmente à legislação. Isso a torna, digamos, do ponto de vista estritamente jurídico, um pouco mais frágil. É verdade. Se não fosse sim ou não. Contudo, aprendi, inclusive, com o conselheiro Otávio Lessa, que uma corte, um julgador, ele não só pode se ater, se for só para se ater à lei, só especificamente, só a eleição, talvez nem precisar de julgador. Poderia ser um sistema até de informática, se atendeu ou não aquilo ali. E eu cito vários exemplos. Por exemplo, o STF, quando modula, até mesmo o Tribunal de Justiça, quando modula os efeitos de um ADIM, ele está aplicando a conveniência e oportunidade ao caso concreto. Que uma ADIM, em princípio, ela retroage, mas quando ele modula, ele não estava retroagindo, ele fez uma política de conveniência e oportunidade. Então, além disso, há digamos assim, pressuposto de que, se a verba não fosse vinculada, ela seria gasta de uma forma irresponsável. Eu não vejo isso, porque o fato de irresponsabilidade ao desvio de recursos não está afeto à vinculação ou não, mas sim ao trato da coisa pública, né? A fiscalização, tudo isso, né? Bom, então, posto isso, eu vou ler agora a minha análise.
O Ministério Público de Contas alega que devem ser observadas, quanto à utilização dos referidos recursos, aquelas finalidades previstas, sim, faça uma pausa, e também, em função disso, a questão da segurança jurídica, porque as contas de 2006 para o TCE já foram fechadas, e inclusive já foram enviadas aqui ao nosso tribunal. Então, se decide diferentemente agora, como é que vão ficar? Já foram fechadas as contas, os procedimentos todos já foram colocados, né? Então, tem a questão da segurança jurídica. Então, tendo em vista as metas do Plano Nacional de Educação, que assim foi colocada pelo Ministério Público, universalizar até 2016 a educação infantil, universalizar o ensino fundamental, 9 anos para toda a população de até 16 anos, enfim, de uma maneira geral, universalização do ensino. Eu prefiro até falar ensino, que a educação é uma coisa mais ampla. Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o 3º ano do ensino fundamental, oferecer educação de tempo integral, enfim, vem aqui colocando todas as metas do Plano Nacional de Educação. Então, quanto à vinculação, em face da aplicação dos recursos oriundos por meio dos precatórios judiciais, que compõem o sistema de Fundeb, o Ministério Público de Contas alega que devem ser observadas aquelas finalidades previstas na lei que justificou a arrecadação do Fundeb, observando o Plano Nacional de Educação. No entanto, este Tribunal de Contas possui entendimento, por maioria de votos, 4-3, a respeito da natureza jurídica dos recursos oriundos do Fundeb ser indenizatória. A matéria já amplamente debatida originou precedentes nesta Corte, a exemplo dos processos 14.189/2015, 2.405/2016, 8.991/2016, 9.680/2016, 9.681/2016, 8.993/2016 e 9.682/2016, no sentido de determinar a aplicação de 25% dos precatórios originários, determinar não, sugerir, né, até faço essa correção aqui, de facultar 25% dos precatórios ordinários dos recursos do Fundef, exclusivamente na área da educação, 15% investido na área de saúde, bem como o restante de valores para pagamento de salários atrasados de seus servidores e fornecedores, e, por fim, a ser utilizado pelo chefe do Executivo Municipal. Assim posto, pede-se o objeto da medida cautelar, que era manter o recurso completamente vinculado a essa verba respectiva. Pede-se o objeto da medida cautelar e o próprio pedido de mérito, uma vez que se contrapõe o entendimento deste relator, bem como dos precedentes majoritários desta Corte. Vale ressaltar que, de acordo com a pesquisa realizada no site do IBGE, em anexo, e do INEP, em relação aos índices sociais deste município, observou-se que os mesmos são baixos, principalmente na área da educação, e em relação às metas do PNE. Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública do município tiveram nota média de 4,2 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi bem pior, foi de 2,9. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais ficou na 39ª posição, dentre os 102. E na segunda parte do ensino fundamental, ficou na 71ª. A taxa de escolarização foi de 95,4 em 2010. Isso posicionava o município na 68ª entre as 102 cidades do estado e na posição 4.893 entre os 5.570 das cidades de todo o Brasil. Dentro desse contexto, faz-se necessário adotar como medida, assim eu penso, a conversão da presente interpretação em uma expressão em loco com relação à aplicação dos recursos do Fundeb na educação básica nos moldes da decisão dessa Corte de Contas, bem como o melhor esclarecimento e elucidação dos fatos ocorridos neste município do ano 2016, face às informações sobre a baixa qualidade, abaixo desempenho, né, da escolaridade do município, para em seguida dar continuidade ao presente feito. Dessa forma, então, concluo, diante do exposto, que esse pleno decida negar a concessão da medida cautelar na forma de resguardar os recursos exclusivamente em face da decisão desta Corte de Contas, a vinculação dos recursos do Fundeb, São Sebastião, negar a concessão da medida cautelar, solicitar ao Ministério Público Estadual, paralelamente, que sejam dadas informações a respeito de eventuais irregularidades neste município do ano de 2016,
solicitar, nos mesmos moldes, ao Ministério Público Federal, até como o doutor Gustavo falou, que é a verba federal, né, a complementação, notificar o presidente do Conselho Municipal do Fundeb para que traga aos autos informações a respeito dos valores recebidos por meio dos precatórios judiciais e sua aplicação, e também os relatórios do Conselho Municipal. Também notificar o presidente do Conselho Estadual do Fundeb, no mesmo sentido, em relação ao ano de 2016, notificar o presidente da Câmara Municipal para que traga informações e também tenha conhecimento do que se coloca aqui nos autos, citar o senhor Charles Nunes Regueira, gestor deste município no exercício financeiro de 2016, para que, querendo a prevista manifestação ou defesa, no prazo de 15 dias, diante do princípio da contraditória, da defesa de supostas irregularidades no processo administrativo, informando a respeito dos valores recebidos por meio, se recebeu, né, dos precatórios judiciais ora referidos, que compõem o sistema, esclarecer sobre o baixo índice do IDEB na sua gestão, esclarecer sobre as condições físicas das escolas deste município, esclarecer sobre a verba do PENAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, de acordo com as metas do PNE, citar o secretário da Educação do município atual, São Sebastião, no mesmo sentido, encaminhar o presente processo, a DEFAFON, para realizar a inspeção em loco e, em especial, inspeção em loco na área de educação e, em especial, informar a respeito dos valores recebidos por meio dos precatórios judiciais, esclarecer sobre a verba do PENAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, esclarecer sobre as condições físicas das escolas e dos aparelhos públicos na área da educação, esclarecer as causas possíveis do baixo índice social do município, com baixa frente ao IDEB, apresentar outras informações que julgar necessárias para a melhor instrução da inspeção. Dar ciência, com cópia deste acordo, ao senhor José Pacheco Filho, atual gestor do município de São Sebastião, dar ciência com cópia deste acordo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, colacionar a prestação de contas do Fundeb no ano 2016, bem como a prestação de contas do município do município do exercício financeiro do mesmo ano, 2016. Dar publicidade à presente decisão aos fins de direito e, após evoluir a instrução, evoluir ao gabinete do conselheiro relator. É com meu voto, senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação. Senhora presidente, aproveitando a oportunidade da discussão, eu gostaria de exaltar o parecer do Ministério Público de Contas, que vai muito numa linha que adotamos lá também no gabinete, e, ao mesmo tempo, pedir todas as vênias ao conselheiro substituto Alberto, não estou votando ainda, mas eu estou na fase do debate, né? Até mesmo para tentar compreender o voto que ele construiu, né? Eu lembro que essa corte, ela tem um precedente, né, que foi firmado recentemente, cujo voto de Minerva foi proferido pelo conselheiro quando estava na presidência. Foi o conselheiro Otávio Lessa quando estava na presidência. Não, só para elucidar. E teve o segundo voto que foi levantado e teve o segundo voto da conselheira atualmente já exato. em 2017. E se o tribunal ele adotou um posicionamento que me parece que foi um posicionamento intermediário. Ele não definiu nem totalmente pela vinculação, nem totalmente pela desvinculação, né? De modo que, se a gente tiver que adotar aquele entendimento nesse julgamento, a gente teria que não entender pela perda do objeto do pedido formulado na representação, mas pelo acolhimento parcial, ao menos para determinar a vinculação parcial daqueles recursos, né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. E tem também um segundo ponto, né, mais propriamente a respeito do mérito da representação. Essa eu acho que é uma questão de preocupação de todos nós, não só quando eu estava lá no Ministério Público de Contas, mas agora no gabinete.
haja visto que esse me parece ser o principal problema do nosso Estado, a educação. E quando o Fundef ele foi criado, atualmente o Fundeb, ele tinha por finalidade assegurar que aqueles municípios que aplicavam o mínimo em educação, 25%, não é? E que mesmo assim aquela aplicação ela não era capaz de atingir um percentual que representasse uma média nacional, a União pudesse chegar junto e complementar aqueles recursos para que o município pudesse atingir, né, uma aplicação na manutenção e desenvolvimento da educação e na valorização do profissional do ensino fundamental, uma média que fosse semelhante àquela que é aplicada por municípios de estados mais ricos da federação. A finalidade era proporcionar uma isonomia, proporcionar uma aplicação maior de recursos na educação, né? O grande problema foi que a União, na época, por um erro na metodologia que utilizou para calcular o valor daquela complementação, ela acabou repassando recursos abaixo do que realmente deveria ter repassado. E os municípios, posteriormente, vieram a juízo pleitear essa complementação da complementação, e somente agora, passados 5, 6, 7 anos do exercício financeiro respectivo, esses municípios começaram a receber aqueles recursos, né? E surgiram as dúvidas de que forma eles poderiam utilizar. No meu ponto de vista, data vênia, eu não consigo enxergar qualquer dúvida quanto à utilização daqueles recursos, né? Não existe nenhum tipo de lacuna na legislação brasileira, até mesmo porque a lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece de forma clara, e eu vou ler aqui para vossas excelências, bem lentamente, né? Ela fala o seguinte, no artigo 8º, parágrafo único, que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objetivo de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o seu ingresso, tá? Esse dispositivo ele foi citado, mesmo que en passant, por várias decisões lidas pelo Dr. Gustavo, né? As decisões do STJ, do TRF, e decisões também que são proferidas pelos mais diversos tribunais de contas pelo Brasil, né? E eu gostaria, inclusive, de dizer que numa rápida pesquisa que eu fiz hoje e ontem, eu tive a oportunidade de constatar que todos os tribunais de contas, né, inclusive aqueles que inicialmente decidiram pela ausência de vinculação, eles estão proferindo decisões no sentido de determinar essa vinculação, né, essa vinculação à manutenção e desenvolvimento da educação. Eu faço apenas uma exceção, que é a exceção que é trazida pelo STJ, na decisão também lida pelo Dr. Gustavo, e o próprio TRF da 5ª Região reconhece que quando se trata de honorários advocatícios, porque aí existem 2 valores que são ponderados, né? Eles relativizam para assegurar o pagamento, né, dos honorários contratuais dos advogados. Então, me parece que a questão de fundo, né, a questão de mérito, ela é bastante clara, né? E se a gente tem uma dúvida quanto ao direito a ser aplicado, que no meu ponto de vista não tem dúvida nenhuma, a gente poderia inclusive adotar o que foi adotado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco. Lá eles emitiram um alerta de responsabilização do gestor quanto à não utilização daqueles recursos enquanto a decisão não vier a ser definida em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, né?
Então, nesse sentido, tem sido o meu entendimento, desde o início dessa maturação da ideia quanto à vinculação do Fundef. Eu gostaria também de enfrentar outras questões que foram colocadas no voto do conselheiro, com todas as vênias, conselheiro Alberto, né? A questão da crise fiscal. A questão da crise fiscal, ela não é só vivenciada pelo Estado de Alagoas, não. Ela tem sido vivenciada por todos os estados, né? Principalmente os estados do Nordeste. E mesmo assim, os tribunais de contas desses estados, né, determinaram a vinculação integral dos recursos. Portanto, eu continuo entendendo pela vinculação dos recursos em favor da manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. Tá, Excelência. Com a palavra, doutor Alberto. Para aclarar, não é, meu posicionamento, como bem colocou ele aí, inclusive são posições que não são, aparentemente são antagônicas, mas é porque o peso que é dado a uma coisa e não é dado para outra. Para mim, a realidade fática, o direito, ele não pode ser aplicado por si só. Ele tem que atender aos fins sociais. Então, vejamos uma outra questão. Em 2016, onde foi inicialmente, e que as prestações de contas de 2016 estão junto a este Tribunal de Contas, são prestações de contas do Tribunal, analisadas à luz dessa decisão, não havia, a decisão ainda estava, digamos, nebulosa, não havia uma pendência para o lado de especial de vinculação. Era, digamos, dividida. Existiam muitas decisões nos TRFs, inclusive para a tese da chamada indenização. E que, inclusive, em alguns casos, ela é completamente, deve ser aceita. Por quê? Me permitam... Deixa eu só completar esse raciocínio. Imagine que um determinado município, ele não recebeu essa complementação, mas ele aplicou um recurso próprio. Então, esse município, ele realmente, para aquele município, a verba é indenizatória. Só que isso aí tem que ser verificado caso a caso. Então, nesse sentido, entendeu? É o que eu coloco, ou seja, agora pode ser que em 2017, com a definição dos tribunais superiores, do Tribunal Superior STJ e até depois da unificação pelo TRF, enfim, que essa venha a tomar corpo. Mas para os nossos judicionados, que em 2016 não se tinha essa clareza, a decisão desse tribunal foi nesse sentido. E eu não vejo justiça e segurança jurídica. Esse tribunal, estou falando, inclusive, porque eu estou falando aqui em relação a 2016. Esse processo aqui, eu estou colocando de uma representação com relação a 2016. Não vejo justiça nisso, né? A gente romper a questão da segurança jurídica. Outra coisa, eu tenho um paradigma também. Para situações excepcionais, decisões excepcionais. Não se consegue tratar de uma situação excepcional com o dia a dia, né? Então, eu acho que essas são as ponderações. Por isso que eu coloco, não estou fechado a questão, né, para uma mudança de posição, inclusive desta Corte, mas para este exercício dessa representação. E outra, eu não estou reconhecendo, inclusive, quando eu peço aqui a conversão de inspeção em uma inspeção, é que eu me preocupo, porque eu acho que essa Corte não é só tratar se é vinculado ou não, é fiscalizar, ver se os recursos estão sendo bem aplicados. Se esses recursos, sem contar com o precatório, fossem bem aplicados, nós estaríamos no outro patamar. Mas não é só a questão dos recursos. Inclusive, recentemente, eu estive no Congresso do Instituto Mineiro de Direito Administrativo e uma procuradora do Ministério Público de São Paulo, doutora Graziani,
mostrou, né, muitos dados lá, estudos, e dentre essas coisas todas que ela mostrou, me chamou a atenção um dado com relação ao PISA, né, que é enfim, todos sabem o que é o PISA, em que nós, no Brasil, na média brasileira, estamos lá, são entre 70 países, nós estamos nos 59, né, e na parte de matemática pior ainda, né, nós somos muito ruins na parte de matemática. Bom, mas ela verificou que até um patamar de investimento na educação, ela tem uma relação direta. Investiu mais, os índices educacionais sobem. A partir desse ponto, a diferença entre investimento, em valores de investimento, não está relacionada diretamente com a elevação da educação. Está mais em relação à gestão em si da educação do que propriamente dos valores investidos, né? Então, por exemplo, existem precatórios aí que são maiores do que o próprio orçamento do município do ano todinho. Enquanto você tem área de saúde precária, você tem pessoas com salários atrasados, você tem a precariedade em diversas situações. Então, por exemplo, será justo que o servidor da educação tenha seus salários em dia, o magistério tem aquele PIB de 60%, inclusive tem um problema também de bater no teto, e os outros servidores que militam na educação, enfim, na gestão, não recebem os seus salários e tendo caixa para isso? Então, por isso que eu vejo, inclusive para 2016, 2017, pode ser diferente? Pode, diante de outros fatos que ainda estamos sendo construídos, entendeu? São essas ponderações só. Aqui eu não estou defendendo uma ideia radical, sabe, presidente? Eu acho que a gente, como aplicador do direito, a gente também não pode ser completamente radical. Eu acho que, inclusive, existe margem para relativizar a aplicação dos recursos. Agora, desde que isso fique devidamente caracterizado, que o município, aplicando integralmente, você vai inviabilizar as outras políticas públicas. E não é o caso dos autos. Porque quando o município foi chamado a se defender, eu já tive a oportunidade de ver em outros autos, né? Em nenhum momento o município ele traz esse tipo de defesa, nem apresenta os números demonstrando que a aplicação integral na educação ela vai inviabilizar qualquer outro tipo de política pública. Então, com base nesse entendimento, eu mantenho o meu posicionamento pela vinculação integral dos recursos na manutenção e desenvolvimento da educação. Conselheira presidente. Com a palavra, conselheiro Otávio. Eu acho que a gente vive, né? Na verdade, nós estamos vivendo um caos dentro do país e a questão e passa pela educação. A gente tem o problema de você houve esses recursos que os prefeitos tiveram, o conselheiro Alberto, que tirar de algum lugar para botar lá. Essa foi, doutor Rodrigo, conselheiro Rodrigo, quando a gente tentou, vamos dizer assim, flexibilizar. A ideia surgiu exatamente em algum lugar, esse recurso viu porque era constitucional os 25%. Então, eles tiveram que botar na educação. E vendo a carência total que existe em todos os municípios, não é isso. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade, a falta de capacitação geral, no sentido de gestão, para decidir. Uma coisa que Vossa Excelência colocou agora, que dificilmente passa pela cabeça da nossa realidade, dos gestores, de buscar uma forma, um artifício, junto ao tribunal, de dizer assim, por falta de condições mesmo. Olha, eu tenho isso aqui, a educação recebeu X, mas eu tenho uma carência real, olha aqui, meus postos de saúde estão fechados, tal. Existe essa falta, você está me entendendo, né? De colocar isso num papel e chegar e trazer para o órgão fiscalizador. E é uma realidade. Se você pegar, é uma realidade nossa. Nosso Estado, principalmente.
Então, essa proposta de voto, só para esclarecer de onde veio, ela não surgiu do nada, ela surgiu de uma que, juridicamente, até concordo, mas os próprios tribunais, naquele momento, eles estavam em dúvida que essa verba do precatório, que era o mais complicado, se ela era indenizatória, podia ser repassada ou não, ela seria vinculada. Naquela discussão que ainda está rendendo até hoje, nós entendemos, aí vem a Universidade da Vida, com relação à gestão. Gente, eu pensei, gente, vamos flexibilizar, porque dá a possibilidade de o gestor atender melhor a sociedade naquelas carências que elas têm. Porque todos os municípios nossos têm carência, porque nós somos um estado pobre, o estado tem, imagine o município. Então ela veio dessa proposta, dessa ideia de tentar minimizar outras coisas que pudessem. Por quê? Vou mais além, tem município que corresponde aos 4 anos de governo daquele gestor. Então, ainda é mais complicado ainda, da minha visão, ou seja, coisas vai ficar lá carente, precisando. Agora, se chega o momento, e aí eu já estou puxando lá dentro da colocação do Rodrigo, com relação a essa proposta de Pernambuco, pode ser uma proposta a essa entidade diferente. De 2016 eu concordo com o Alberto, a gente não pode mais, porque senão dá uma confusão na cabeça das pessoas completa, maluca, de dizer assim, ó, peraí, vamos parar, vamos esperar o STF decidir lá, e essa a gente pode até evoluir. Tá? Eu só queria esclarecer isso, de onde veio a ideia, a proposta. Foi por isso, simplesmente por isso, e depois a conselheira Rosa até evoluiu para essa ideia também, por estar no momento e a gente saber as carências, que ela também tem a cidade que é onde ela vive, sabe que as carências de tudo que tem da cidade. Foi mais ou menos por isso. Então, eu continuo nisso aí. Agora a gente pode, numa discussão maior até, com todos, evoluir para discutir essa proposta de Pernambuco, no sentido de vamos esperar o que é que a Corte Maior diz e para ver o que é que para onde que vai. Eu só queria fazer esse esclarecimento, conselheira. Muito obrigado. Agora em votação, conselheiro Otávio. Voto com o relator. Aprovado. O conselheiro Rodrigo já antecipou seu voto, né, no seu posicionamento. Exato. Vou pedir vênia para discordar do voto do relator e votar pela aplicação integral na educação. Aprovado com o voto do conselheiro Otávio. Em continuidade, senhor presidente, trago aqui um outro processo, também uma representação do Ministério Público de Contas dessa Corte, o processo número 3.573, de 2017, cujo representado é o senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza, ex-prefeito do município de Marechal Deodoro. A ementa para ter o compacto. Denúncia / representação. Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro. Supostos atos de improbidade administrativa, indícios de irregularidade na alocação de veículos. Juiz de admissibilidade, acolhimento, apuração dos fatos. Trata o presente processo de representação realizada pelo Ministério Público de Contas, na qual narra suposta prática de atos de improbidade administrativa pelo senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza, ex-prefeito do município de Marechal Deodoro. Em investigação realizada pelo Ministério Público de Contas, foram constatadas despesas realizadas sem amparo legal nos exercícios 2011 e 2012 pelo município de Marechal Deodoro, onde teriam sido pagos à empresa JB dos Santos Locação de Veículo MME um montante de R$ 1.970.390,37. Ao requisitar informações ao município, o Ministério Público de Contas recebeu cópia do processo 044765 de 2010, pelo qual teria sido processada ata de registro de preços ANGESP 084/2010, a qual supostamente subsidiaria as despesas. Supostamente, tudo estaria sendo realizado dentro dos parâmetros legais. Contudo, há uma série de indícios de irregularidades. Diante dos elementos apontados, há indícios que a adesão ao consórcio de locação Brasil foi realizada de forma a burlar o procedimento licitatório, uma vez que houve a indicação direta de uma das empresas componentes do consórcio para atender ao contrato em tela. Destarte, o que se observa é a tentativa de bula do processo licitatório em vista. Que a execução do contrato dar-se-ia sob integral responsabilidade de fornecedor diverso do registrado,
2. A denominação adesão não seria computada para o total de contratações adicionais permitidas no artigo 14 do Decreto Estadual 3744/2007, cujo limite correspondia a 100% dos quantitativos registrados na ata de registro de preços, limitadas essas mesmas contratações às 5 primeiras adesões. Assim, o que se verifica, no caso concreto, não se trata de uma adesão, mas, em verdade, de uma contratação sem licitação da JB dos Santos Locação de Veículos sob suposta simulação de adesão. O contrato assinado entre a Prefeitura de Marechal Deodoro e JB dos Santos, apesar de mencionar o consórcio, não tem qualquer valor jurídico, uma vez que foi firmada por pessoas sem poderes para representá-lo. O instrumento previa a locação de 121 veículos, com vigência de 12 meses e valor mensal de R$ 223.796. Desta forma, verifica-se grande desconsideração fática do consórcio, com contratação direta da empresa JB. O Ministério Público de Contas encerra manifestando-se pelo juiz de admissibilidade pela presidência desta Corte, imediata distribuição ao conselheiro relator, submissão do processo ao Pleno, para que seja determinada a apuração dos fatos, de modo a abranger a legalidade da contratação, a capacidade da empresa, entre outros, o encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos do TCE para atendimento das diligências internas, que o relator julgar necessárias, determinação da diretoria técnica competente para que ele se manifeste conclusivamente e, após a realização da diligência, a citação e abertura de 15 dias para os representados. Vista a auditoria e o Ministério Público em seguida. Em seguida, no dia 25 de abril de 2017, após a emissão de juízo de positivo de admissibilidade, os autos foram remetidos ao gabinete do presidente de relator. É o relator, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pela apuração do narrado na representação. Continuando da análise. A representação encaminhada desta Corte comunica o suposto uso de verba pública da Prefeitura de Marechal Deodoro na contratação e encontra indícios fortes de irregularidades. Caso constatado como verdadeiro alegado na pré-interpretação, trata-se de escancarada violação ao princípio da moralidade, uma vez que as verbas públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, devem ser utilizadas para atender unicamente ao interesse público. Destarte, diante de todo o arcabouço probatório trazido dos autos, é inegável a necessidade de averiguação e análise mais profunda do que traz o representante. Desta forma, voto no sentido que este Tribunal Pleno conheça da presente representação, uma vez que trata de relevante interesse público e matéria afeta esta Corte, acolha a representação pelo fato de estarem preenchidos todos os requisitos, que seja citado o senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza, ex-prefeito de Marechal Deodoro, para, querendo que apresente a defesa no prazo de 15 dias, contra a notificação postal, determinar a realização das seguintes diligências. Aí, requisitar o atual prefeito de Marechal Deodoro, que apresente comprovante de todas as despesas realizadas na locação na referida locação, do exercício financeiro de 2011 2012, acompanhado dos devidos processos administrativos, encaminhar os autos da DEFAFON, para que informe como foram feitas, tudo isso, e aqui tem uma série de quesitos, né, que tem que ser atendidos, conceder vista ao gabinete dos auditores, em seguida ao Ministério Público, e evoluir, após o cumprimento de todas as diligências, ao gabinete do relator, e que seja dada a respectiva publicidade deste acordo, caso seja aprovado por este Pleno. É assim como eu voto, senhora presidente. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Otávio. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovado. Senhor presidente, não tem mais processo para a pauta de hoje. Sim. Então, pega aí e troca essa parte. Trocou essa foto assinada. Os detalhes, né? Acerta bem. Você é fantástica, tá vendo? Aqui. Vou tirar aqui rapidinho, desculpa. É o 10.903. O seu. 10.903, 2015. Inconselheiro. O 10.667. Beleza, pronto. Obrigado. Conselheiro,
dois processos, o 10.667, de aplicação de multa, e o 3980, também de aplicação de multa, que está na pauta de Vossa Excelência.